Curitiba se tornou na última década uma coisa que eu não sei nem definir muito bem o que é. É tipo uma cidade cenário, uma cidade evento, uma cidade sazonal. A Prefeitura de Curitiba tem investido pesado nas datas comemorativas, especialmente nessa que estamos chegando agora, que é o Natal. No vídeo de hoje eu, Beraldo Ana, andarei pelo centro de Curitiba e mostrarei as decorações, os eventos, as festividades natalinas que Curitiba está proporcionando para a sua população e para seus turistas, querendo atrair, querendo dominar o cenário das celebrações natalinas no país. Se você não me conhece, eu sou o Beraldo, eu ando por Curitiba, ando pelas cidades brasileiras e dou a minha experiência, dou a minha opinião, os meus conhecimentos acerca da experiência urbana, do dia a dia, do cotidiano das cidades e compartilho com vocês as novidades, as atrações, as coisas bonitas e as verdades não ditas sobre as cidades brasileiras e especialmente Curitiba. E olha o trenzinho! Então, antes de falar sobre essa transformação que Curitiba sofreu de virar uma cidade de evento e não mais uma cidade da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento urbano do futuro, eu queria pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e comentar a sua opinião também nesse vídeo. Tá tudo bem você discordar, mas comenta aí para todo mundo saber quais são os pontos, né? Vamos lá? Bem, amigos, essa aqui é a Praça Santos Andrade. O que eu mostrei no começo do vídeo era o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e estou indo em direção agora ao Teatro Guaíra, depois darei a volta e irei até o Largo da Ordens, né? Só para você saber qual que é meu roteiro. As características principais de uma cidade são moldadas pela sua cultura popular, são moldadas pelos hábitos, pelo cotidiano das pessoas que a fundaram, sejam imigrantes, sejam indígenas, sejam os escravizados que infelizmente existiam nessas cidades, sejam os colonizadores, ou seja, uma cultura mais recente, movida pela inovação, pelo desenvolvimento, pela conectividade, pela tecnologia, pela construção civil, enfim. Essa cultura só define de fato a característica de uma cidade quando há, e isso é inegável, um incentivo do poder público para que isso aconteça, né? O Rio de Janeiro não seria o Rio de Janeiro se não tivesse obras de urbanização no Aterro do Flamengo, se não tivesse a construção do Cristo Redentor, o bondinho, né? Se não tivesse todo o programa de incentivo ao samba, com sambódromo, o financiamento do carnaval. A cultura, a característica de uma cidade, ela é um reflexo da cultura do povo amplificada pelo poder público. O que eu quero dizer com isso? Que a gente conhece as cidades pelo que a gente trabalha para que elas sejam, né? Nós como população, como brasileiros, como munícipes. Eu estou falando tudo isso porque Curitiba, até o século passado, ela era conhecida, o Papai Noel ali, ela era conhecida como a cidade modelo, como a cidade do futuro, como a cidade da inovação, como a cidade que passou de um vilarejo, passou de uma cidade quase rural, uma cidade quase feudal, dividida em feudos de imigrantes, sobre a sucerania de entidades cristãs ou de famílias de oligarquias da época. Quase ela passou disso em 50 anos para uma cidade que era reconhecida no mundo todo pela mobilidade urbana, pelo planejamento urbano, pela beleza e pela sustentabilidade. Isso graças aos governantes, Jair Lerner, vamos falar dele, né? Mas teve o Will Hine, dos planos diretores mais antigos, teve o Agache, que começou esse movimento, enfim. Esse era o cenário ali nos anos 50, na metade do século passado, e durou, invadiu o século XXI com essa mentalidade, e eu acredito que ainda seja a mentalidade dominante. A primeira coisa que as pessoas pensam sobre Curitiba é como ela é uma cidade modelo, uma cidade que tem ônibus, que tem estação tubo, que funciona bem, né? Por mais que esse modelo já esteja ficando meio defasado e meio antiquado para a população que a cidade tem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar como essa realidade não está mais se sustentando, está se substituindo por isso aqui que vocês estão vendo.
pelo Natal de Curitiba, pela Páscoa de Curitiba, pelo Ano Novo não, mas pela Festa Junina, pela Festa das Nações, pela Oktoberfest. Curitiba, eu sim, é uma opinião minha, não tenho dados comprovando isso, é uma experiência, um sentimento que eu queria compartilhar com vocês e ver quem concorda ou não. E não é uma crítica também, é só um apontamento. Curitiba está trabalhando, está colocando dinheiro, está chamando as pessoas, está marketizando um outro tipo de cidade para esses anos 20, para esse século 21. Ela está se marketizando, ela está se propondo uma cidade bonita, uma cidade fantástica, uma cidade que tem quase o realismo fantástico. Ali a gente lê do Gabriel Garcia Marques, do Vargas Llosa, dessa galera que imaginava a realidade, mas com um toque de fantasia, um toque de magia. Curitiba está trabalhando para virar isso. E como a gente percebe isso fisicamente, praticamente? É você andar na praça e tem um cordão de luzes, e tem uma apresentação, e tem uma árvore de Natal gigante, tem uma outra árvore de Natal ali na frente, maior ainda, tem 2 árvores de Natal, e ambas iluminadas. É ter apresentações por toda a cidade, é ter nos bairros, é ter trenzinhos andando por aí, é ter autos de Natal gratuitos. E eu tô focando no Natal porque é de fato a data que isso mais se reflete, e eu acredito também que seja a data que Curitiba quer emplacar como o Natal do Brasil. E eu acho que tem funcionado. A cada ano Curitiba vem se superando nas festividades, na montagem do Natal, na decoração, colocando estruturas cada vez maiores, conseguindo mais apoios. E ela até promove um modelo bem interessante, mesmo que tenha muito investimento do poder público, mas tem muita parceria público-privado. Então, por exemplo, todas as instalações aqui da Praça Santos Andrade foram patrocinadas pela Liga Arena, que não duvido que abata imposto em algum momento, mas isso é outro assunto. Mas então ela tem alcançado a sociedade, as empresas, para de fato marcar essa data, não só para os moradores de Curitiba, não só fazer um Natal legal para quem mora aqui, mas fazer uma referência nacional. Sinceramente, eu posso estar sendo um pouco desconhecedor, mas eu não sei de outra cidade brasileira que tem um Natal tão encantador, tão místico, tão mágico, tão cristão como o de Curitiba. E olha aqui, a gente passou ali no começo, não estava tudo alumiado, agora está. Vamos subir em direção ao Largo da Ordem, que tem muito mais coisas por lá. Ah não, na verdade, sim, não, eu vou por lá, ok. Eu não sei de outra cidade que tenha todo esse foco, todo esse ansejo, esse ensejo, na verdade, pelo Natal, por marcar a cidade com uma data específica. E eu acho isso muito interessante porque, sinceramente, parece um pouco bobo essas datas. Vou dar 2 pontos, Parece um pouco bobo para mim, porque ser a cidade da inovação, ser a cidade da sustentabilidade e ser a cidade do futuro, para mim é muito mais importante, muito mais impactante do que ser a cidade do Natal. Mas eu reconheço, pelo lado positivo, que isso muda a percepção das pessoas sobre a cidade, traz, de certa forma, um coletivismo, traz uma sensação de pertencimento, traz um gostinho, um quentinho no coração para quem é curitibano e fala assim, pô, essa é minha cidade, pode crer? Olha que Natal lindo, nenhuma outra tem isso. São Paulo pode ter uma árvore gigante, o Rio de Janeiro pode ter o Cristo Redentor iluminado com Papai Noel, sei lá, mas Curitiba é uma cidade que é diferente, que ela não tem só pontos de interesse do Natal, não tem só atividades interessantes natalinas, árvores de Natal espalhadas por aí. Ela tem uma aura de festividade, ela tem uma aura que contagia todo mundo. E assim, esse vídeo a princípio nem era para ficar passando pano para a cidade, ficar falando que é maravilhoso, era mais para destacar essa mudança de paradigma que eu sinto que vem tomando Curitiba. Vou dar outros exemplos ali no Natal, mas com certeza refletido pelas feiras, Principalmente a feira da Praça Osório, ela aposta muito nessa sazonalidade, ela aposta muito
em se moldar, em estar presente nas datas comemorativas, na festa junina, na Páscoa, na primavera. Teve até, inclusive, na equinócio, ou solstício da primavera, não lembro, não sei qual é o termo correto, na verdade, teve um festival de primavera com artistas, coisas assim, porque Curitiba quer apostar nisso, cara. Ela quer apostar que as pessoas sintam-se numa atmosfera de jardim, numa atmosfera onírica, onde a cidade é bela e viva, tá ligado? Esse é o lance também. Obviamente, trazer consumo, trazer turista. Imagina você que é do Nordeste do país ou do Norte e quer passar um Natal com uma característica mais próxima do que a gente vê em filmes americanos, ocidentais, que, querendo ou não, moldaram a nossa percepção de mundo, nossa percepção, nossa referência de cultura e tudo. Cara, Curitiba, ela se propõe a isso. Ela mescla ali as decorações com os prédios históricos, ela emula ali o nevar, ela emula o clima europeu, a arquitetura de influência europeia que a gente vê por toda a cidade também ajuda a criar esse clima, e acho que isso também é um dos motivos, uma das justificativas para o poder público, para a prefeitura, colocar isso como um plano de desenvolvimento, né? É uma cidade que é conhecida também pela presença europeia, pela presença dos imigrantes, uma cidade construída por isso, e que traz também essa cultura das festas locais, das festividades de origem gringa, né? Então acaba sendo um lugar que funciona muito bem isso também, né? Então eu andei um pouquinho ali pela rua 15 de novembro para mostrar essa decoração, e assim, ela é bem bonita. Alguma parte ou outra fica meio brega, eu admito, mas é interessante que todo o centro fica nessa mesma pegada. E percebam quantas árvores de Natal grandes que a gente tem nessa região. Ali na Santos André tinha 3. Aqui a gente viu mais uma. Lá no Largo vão ter mais. E muita luzinha, muita decoração. É literalmente a cidade toda no mesmo clima. Por outro lado, eu queria retomar um ponto que eu falei no começo e desenvolver um pouquinho melhor ele, que é a mudança do paradigma de cidade da inovação e do futuro para a cidade evento, para a cidade cenário. E além desse ponto, eu queria falar também sobre um certo aspecto higienista e... como eu posso dizer? Vocês vão entender. Assim, apostar na cidade do futuro, na cidade da inovação, não exclui Curitiba de fazer uma bela apresentação de Natal. Não exclui Curitiba de enfeitar a cidade, né? Uma coisa não anula a outra. A diferença tá que eu sinto, na minha opinião, que o foco de Curitiba tá para esses momentos. Que o foco de Curitiba tá para ser uma cidade bonita, para ser uma cidade fotografável, uma cidade que tenta maquiar, que tenta esconder alguns problemas metropolitanos que são muito constantes com esse verniz das luzinhas e do brilho e das árvores, né? Até porque apostar em inovação cumpriria até mais ainda com esse negócio da cidade ser uma cidade cenário e bonita, só de uma forma efetiva, de uma forma duradoura, né? Então você melhorar o sistema de transporte, você reduzir vias para carros, você apostar na mobilidade alternativa ou de pedestres, faz com que a cidade seja mais bonita. Você apostar em mobiliário urbano, em design de praças inteligentes, praças modernas, apostar em concurso de arquitetura, contribui ainda mais para o cenário de uma cidade bonita que dura um ano todo e não só nas festividades, né? Então essa é a minha grande indagação, se Curitiba cansou ou parou ou reviu um pouco as prioridades, ou achou que estava bom o que estava investido no transporte público, estava investindo no desenvolvimento urbano até onde fez, e agora está querendo retomar uma glória ou afirmar uma glória
que não necessariamente está muito sustentada. Essa é uma crítica minha, é uma talvez até um exagero, mas a gente tem que ter esse pensamento crítico para lidar com essas coisas. E como aqui nesse vídeo, Beraldo, totalmente desimportante, esqueci a palavra, totalmente desnecessário essa indagação. Não sei, cara, esse vídeo está sendo para isso, né? Se ninguém pensar sobre, ninguém vai pensar sobre e seguimos, né? O outro ponto que eu queria falar que ficou meio inexplicado, que eu fiquei pensando justamente vendo as apresentações de Natal, e até hoje aqui no Largo vai ter um alto de Natal, né, contando ali do nascimento de Jesus, aquela coisa toda, o quanto que Curitiba dá valor também às outras culturas, e não só a cultura cristã ocidental. Porque Curitiba não foi formada só de cristãos ocidentais. Aqui tem grupos de negros, de indígenas, de africanos que migraram para cá. Eu fico pensando o quanto que Curitiba dá voz, dá lugar a essas culturas, né? Teve o dia da independência da consciência negra e não teve tanto alarde. Claro que o Natal é uma data muito maior, é uma data que ela é icônica para todo brasileiro, para o mundo todo. Mas fico pensando que tem coisa junina, que tem Páscoa, que tem primavera, tem outras coisas assim, mas eu não tenho certeza se tem o mesmo apreço, o mesmo incentivo para essas datas culturais de culturas minorizadas, né? Então essa é uma dúvida que eu tenho e que reforça até um pouco, eu acho, do estigma de Curitiba ser um pouco muito higienista e elitista e ocidental branca e querer conservar valores muito específicos de povos específicos e não de todos, né? Então essa é uma outra crítica que eu faço. Ela pode ser exagerada, mas não sei como esses grupos se sentem, mas é uma questão. Não sei se vocês perceberam, mas estamos aqui no Largo da Ordem. Esse aqui é o Bebedouro. E, dadas as críticas, temos que admitir, está muito bonito. Olha esse varal de luzes aqui. Que interessante, que bonito, que show. Aqui a famosa Árvore da Vida, uma árvore de Natal com trocentas mil sálvias, vasinhos de sálvias que ficam aí, né? Ficam aí iluminadas, e aquela coisa toda. Aqui a Igreja da Ordem também, super bonita. Aqui que vai acontecer o alto de Natal. Eu não vou gravar esse ano, eu gravei do ano passado. Se você tem curiosidade, procure aí no canal, assista o vídeo do alto de Natal de 2024. Eu acompanhei inteiro, fiz um vlogão e foi bem divertido, eu me diverti. Saindo uma fumaceira ali de trás da casa Romário Martins, a casa civil mais antiga de Curitiba, e vamos subindo Largo de la Ordem para ver quais outras decorações tem lá para cima, né? Aqui a gente pode ver um ou outro ator e atriz se preparando ali nas varandas, aquela coisa toda. E se liga às estruturas, velho. É uma baita estrutura. Aqui é legal, ó. Aqui no Memorial de Curitiba tem uma baita de uma árvore gigantesca também, super iluminada. É interessante. Fica um ambiente mágico e muita gente. Hoje vai ser a estreia do alto de Natal aqui no Largo, então é esperado muita gente para viver. A rua lota aqui, parece um mini carnaval. A galera fica bem entusiasmada. Só parece que hoje vai chover, né? Olha aqui outras decorações, os predinhos pintados. Inclusive eu acho que esse predinho foi provavelmente a própria prefeitura que bancou a pintada dele. Desculpa o palavreado, mas Natal de Curitiba, juntos o inesquecível acontece. É isso, né? Reforçando o que eu disse sobre Curitiba, querer emplacar, e tá emplacando, tá dando certo,
a característica de ser a cidade do Natal, a cidade dos eventos, a cidade mágica. De Curitiba quer se despontar no cenário das capitais brasileiras como a cidade surreal, como uma cidade que é linda demais para ser verdade. E isso tem base nas experiências dos turistas, né? Eu já fiz um vídeo aqui comentando sobre experiências de turistas que vieram para Curitiba pela primeira vez e ficaram encantados com a limpeza, com jardins, com coisas que a gente já julga como normal, que estão aqui há um tempo, e para eles é algo bem diferente da realidade de suas cidades, suas capitais, enfim, é bem interessante. Eu tô um pouco ofegante porque essa rua subidinha, tá? E aqui chegamos, ó, Largo, quer dizer, Cavalo Babão, tá aqui, e a apresentação começa por aqui na real, ó. Começa apresentando aqui e vai descendo o Largo, ó, que é a igreja dos Pretos do Rosário, e vai descendo até lá a igreja da Ordem, na Árvore da Vida lá. É uma apresentação legal, se você nunca veio, venha. Esse vídeo vai sair na quinta-feira, dia 27. A apresentação vai durar até 3 de dezembro, pelo que eu vi na prefeitura, nos canais de comunicação, né? Daqui o pessoal esperando, ali uma bandinha. E é isso aí, vamos chegar perto da banda pra ver? Amigos, eu falei bastante, eu opinei bastante. Eu queria que vocês dessem opinião também. Eu acho que é difícil alguém falar que isso aqui é tudo feio, que é desnecessário. Em nenhum momento, queria deixar claro que em nenhum momento eu quis dizer isso, sabe? Que dá sentido à vida, é isso? Exatamente, o Natal é a arte que dá sentido à vida. Bom, eu estava falando que o objetivo do vídeo não é diminuir as iniciativas para o Natal de Curitiba. É um Natal lindo, o cara falou lá em cima, o apresentador, que é o maior Natal do Brasil, confirmando tudo que eu falei no vídeo, e que eles esperam mais de 4 milhões de pessoas nas festas, nas festividades que a prefeitura está fornecendo, está patrocinando para os moradores. Pessoal, deixe aí sua opinião, venha para o Natal de Curitiba, curta normal, eu vou curtir o Natal de Curitiba, porque é muito bonito, mas temos que pensar criticamente também, pensar os rumos da cidade, pensar como que é a cidade no resto do ano, a experiência urbana de janeiro a novembro também, tá bom? É isso. Obrigado por assistir. Beraldo Anda se despede, ali atrás, ó, Rua da Memória, tem vídeo sobre isso, a demolição polêmica. O Nestor de Castro vai mudar, o último registro dela, ok? Então é isso aí, tamo junto, valeu e até!